Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM. 91.7 Light FM, igual a você, diferente. TV Informativo, canal 20 da NET, também na internet, www.tvinformativo.com.br. A você, ouvinte 91.7 Light FM, a partir de agora estaremos começando o programa Light para a TV Informativo dentro do Light News, primeira edição. Temos hoje uma conversa muito curiosa, muito interessante. A você, prezado ouvinte e telespectador, fique ligado, pois falaremos sobre o nosso querido Vale do Taquari, sobre beleza, sobre prospecções futuras, pois temos aqui no estúdio o prefeito de Marques de Souza. A Marques de Souza, a nossa região, ainda já descobriu um pouco, mas ainda vai ouvir falar muito. Está à beira da BR-386, tem uma prospecção industrial muito boa. O Rio Forqueta passa ao lado de Marques de Souza, a questão turística já é muito bem vista, tanto que já é vista como capital dos campings. E temos também a questão da agricultura. Sobre esses aspectos, sobre o município de Marques de Souza, sobre a chegada do prefeito Ricardo Kirr à prefeitura de Marques e suas visões do que teve nesse início de ano, na sua chegada, e também sobre o que fará no decorrer dos 4 anos de sua gestão, é o que falaremos hoje. Portanto, seja bem-vindo a 91.7, a TV Informativo, prefeito do município de Marques de Souza, nosso querido município de Marques de Souza, Ricardo Kirr. Tudo bem, tudo certinho, prefeito? Tudo bem, tudo certinho. Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes da Light FM. E também um especial bom dia ao município de Marques de Souza, que eu tenho certeza que muitos estão na expectativa e estão nos ouvindo lá, porque a rádio tem bastante abrangência lá. É um prazer estar aqui. Prefeito, conforme apresentado, vamos começar fazendo um apanhado geral. Conversávamos aqui fora do ar que o senhor Ed Marques de Souza conhece no detalhe Marques de Souza. Então nos apresente a quem ainda não tem o privilégio de conhecer este município e ver as suas perspectivas comerciais, industriais, agricultura e turismo. Que é Marques Souza? Quais as ideias Marques de Souza? E eu já vou lhe casar uma pergunta. O que o senhor encontrou ao chegar à prefeitura de Marques em seus primeiros dias? Estamos aí fechando o 3º mês de gestão, é um início ainda, para 4 anos. Como é que está o nosso município de Marques? Pois bem, Fábio. Assim, em primeiro lugar, falar um pouco do Ricardo. Eu sou realmente nascido e criado em Marques de Souza, nativo. Eu sempre me considero um nativo. Sim. Eu saí um período para estudar, né? Fiz a faculdade pela UPF em Passo Fundo, faculdade de Economia, sou bacharel em Economia, formado também em Ciências Contábeis no Alberto Torres, em Lajeado. E a vida inteira sempre estudando, trabalhando e tentando ajudar o nosso município, participando de diversos eventos comunitários, associações comerciais. Nós tivemos a nossa associação de moradores antes de sermos município, já estávamos presentes. Sempre tentando ajudar, sempre tentando fazer aquela nossa vila. E às vezes até eu me atrapalho no sentido de carinhosamente me dirigir ao centro de Marques de Souza como sendo a vila. Vou para a vila. Vou para a vila, porque a gente, na verdade, hoje eu resido na Cidade da Água, né, que lá nós consideramos por Wasserstadt, a cidade, traduzindo em alemão. Mas, Fábio, assim, já fui vereador 2 mandatos em Marques de Souza, no primeiro ano da emancipação, no primeiro mandato após a emancipação, e no segundo me reelegi, onde o prefeito era do nosso partido, né, do Partido Progressista. Fizemos um bom governo, tudo começando do zero, tudo para ser feito. Muita coisa foi feita e os próximos governos que depois passaram fizeram a sua parte, contribuíram, lutaram com as dificuldades que existem, que são naturais. Recebemos agora o 5º mandato, nós estamos no 5º mandato, recebemos o governo do prefeito que é da situação, porque era PMDB PP e agora inverte PP PMDB. Então nós somos situação, recebemos, claro, com alguns problemas, isto é natural, mas nós adotamos a seguinte tática em relação ao grupo, em relação à equipe de trabalho. Não adianta nós ficarmos reclamando do que deixou de ser feito ou que poderia ter sido feito melhor. Não. Nós lutamos para chegar ao mandato, chegar ao governo, chegar ao poder para poder ajudar a decidir naquilo que é melhor para o município. Então aquilo que foi feito bem, mal, foi feito. Isso é passado.
Então nós temos que pensar para frente. E no pensar para frente, nós temos que juntar as ideias, juntar as forças, os pensamentos e as forças políticas. Somos 3 partidos, o PP, PMDB e o PSB, um grupo de pessoas muito forte, ligados, nativos, praticamente todos são nativos e todos têm assim aquela garra, aquela vontade. O nosso município precisa se desenvolver um pouco mais rápido. Ele já vem se desenvolvendo, mas precisa ser mais rápido, porque hoje em dia tudo é muito rápido. Sim. Tudo acontece muito ligeiro. Então, esta é a diferença que nós temos que buscar. Estar bem coordenado, estar bem unido e saber o que a gente quer. E o que a gente quer é aquela proposta que a gente fez na campanha. Que nós vendemos um peixe, vendemos um plano de governo, vendemos uma proposta. O pessoal aceitou, agora nós temos que cumprir. E é o que nós estamos fazendo. É a Bíblia do prefeito, a proposta. A gente sabe que foi montado um plano de governo bem detalhado no município de Marques. Aquilo ali é a Bíblia, está em cima da mesa do prefeito e todo dia ele olha e dá uma lembrada se aquilo ali está correto e vai ser cumprido? Sim, o plano de governo está em cima da nossa mesa, está visível para toda pessoa que chega lá, inclusive que não o tenha mais, ou um próprio visitante que não tinha, quiser levar, não tem problema. E nós estamos fazendo realmente esse trabalho assim de ajustar as velas, né? Porque o vento mudou, então temos que ajustar as velas para o barco pegar esse vento de frente e avançar. Uhum. E também, claro, acompanhar, ficar muito atento àquilo que nós prometemos e escrevemos. Porque nós prometemos, escrevemos, e o que eu posso te mostrar aqui, Fábio, que nós assinamos. O nosso plano de governo foi assinado. E não é assinatura impressa, é assinatura caneta. Impressa para que, assim, dê mais credibilidade àquilo que a gente prometeu e vai fazer. E já estamos fazendo. Por exemplo, na agricultura, que é a nossa grande fonte de receita, fonte de arrecadação. 72% da receita bruta do município provém do setor primário. 72%. 72%. Já era mais, só que o nosso comércio, nossa indústria, como você falaste antes, nós, comércio, indústria, em função da 386, nós temos muita chance de crescer nesse setor. Mas precisamos ser ousados, criativos e saber transformar o que está na nossa frente em benefício para a Marques de Souza. Uhum. Mesmo que o nosso pedágio, e Marques é bastante conhecida por ter um pedágio mais caro do estado do Rio Grande do Sul e, de repente, do país, mesmo que o nosso pedágio nos atrapalhe um pouco nessa imagem, nós também precisamos saber transformar este limão em limonada, porque também precisa ser dito. O pedágio arrecada de 65 a 68, em média, às vezes 70 mil reais por mês ao município, aos cofres públicos. Então, é uma empresa. E como empresa precisa ser valorizada como os outros. Aproveitando a questão da BR-386, os municípios, ao organizarem-se, têm o seu distrito industrial, vão criando o distrito industrial. Naturalmente, pelo que se vê, por ser uma estrada de produção, a 386 teria que ser por ali. O município está pensando nisso? Já tem? Se tem, em que estágio está? Se não tem, terá? Sim, nós temos uma área industrial que foi adquirida, inclusive, na primeira administração do governo, né, das administrações que passaram por Marques de Souza. Hoje tenho lá uma empresa instalada, que é uma empresa do ramo de transportes coletivos, né? E nós temos protocolos assinados. Um protocolo assinado de uma indústria, né, que vai vir e vai se instalar. Uhum. É uma indústria que ainda vou me reservar, né, de não citar ramo, nem nomes, nada, porque a guerra de buscar parcerias é grande entre os municípios todos. Então, Guerra branca, né? Exatamente. Então a gente tem que segurar também, quando as coisas estão para o nosso lado, segurar para não criar esse tipo de problema. Uhum. Temos um protocolo assinado, temos 2 empresas com intenções de vir acertado no verbal. Então, são mais 2, uma é uma indústria e outra é uma empresa prestadora de serviços, então, que também vão se instalar lá. Se tudo der certo, Fábio, a gente acredita e está trabalhando para isso acontecer até na metade do ano. Fecharmos o primeiro semestre, nós tenhamos lá mais 3 empreendimentos instalados. É rápido. Bom, quanto isto vai gerar de emprego e tal, a ideia deles é começar devagar, mas chegar ao final do ano, se tudo der certo, e a gente tem que ser esperançoso e acreditar. Isso. E aí a gente tem que buscar. Se tudo der certo, até o final do ano nós teremos aí em torno de
60 a 70 empregos a mais em Marques. Empregos de empresas que lá vão se instalar e não ser passageiros. População de Marques de Souza, qual é que é? Hoje, pelo IBGE, 2010, é de 4.068. Mas na eleição, né, que daí isso já tudo muda, teve população possível, né, assim, população não, eles têm a projeção, mas é em cima dos eleitores. Então ela estava em 4.100, 414, uma coisa assim. Mas a gente tinha bem certo, né, os eleitores. Era 3.644 na eleição agora e na outra era 3.512. Essa pergunta é para entrar num outro assunto. Falamos da indústria, mas a questão do turismo, prefeito. E turismo não dá para se falar sem também falar em comércio. Porque está linkado, o turista vem, o comércio existe e a preparação para tal. O que está pensando o prefeito para desenvolver, melhorar ainda mais? Sabemos que já é a capital dos campings, mas tem uma beleza natural. Ao passar a 386, nós vemos as belezas de Marques. O que está se pensando a respeito do turismo para prospectar nesta área, prefeito Ricardo Kirr? Fábio, eu vou usar uma frase que você fez agora. Ao fazer a pergunta, eu vou usar uma frase sua. Ao passar por Marques de Souza pela BR, nós queremos que as pessoas entrem. Isso. E para que o turista, o viajante, para que a pessoa entre, acesse, veja Marques, não na cruzada, nós temos que criar atrativos. Sim. Nós temos que criar algo que atraia o olhar de alguém, do passante. Criar olhares. Então, criar atrações. O que nós estamos fazendo? O camping. Já existia o intercamping, que são jogos que acontecem em rodadas em diversos pontos, em diversos campings. Então, estes jogos, o intercamping, nós fizemos uma programação com a nossa associação municipal, com a EMASO, e este ano nós tivemos recorde de inscrições. Por final de semana, no começo, claro, depois das fases classificatórias o pessoal vai eliminando. Mas quando começou tinha 530 atletas inscritos e atuantes, fora os que vêm junto, tinha 1.000 pessoas a mais dentro de Marques que não são dali. E isto atrai olhares. E aí é essa a nossa ideia. Alguém que vem junto e observa essa beleza natural, observa a nossa geografia, observa o potencial. Porque Marques de Souza já é uma cidade diferente de outras que são um pouco mais compridas. Marques é um aglomerado. E isto é interessante porque te dá um aspecto, assim, uma impressão assim, poxa, mas é uma cidade bastante pronta, mesmo sendo jovem. Exatamente. Porque nós estamos com 16 anos. E aí atrai um empresário. Poxa, mas que lugar legal para botar um hotel. Lugar interessante para uma pousada. Puxa, esse rio que é bom, de repente, para uma competição. Ou seja, trazer pessoas para o nosso município que tenham potencial e dali surge uma ideia. Essa ideia vai desenvolver e vai ajudar a criar mais turismo, mais opções de emprego, mais crescimento e vai fazer circular a moeda. Esse é o diferencial, fazer circular a moeda. Ainda nesta nossa primeira parte do programa, 72% da renda é para a agricultura. Vemos que se for motivado o turismo, se for motivado o distrito industrial e o aproveitamento da BR-386, isso irá se modificar. Como está a questão da agricultura no município de Marques? E já lhe faço um paralelo. Meio ambiente sustentável. Estamos vendo no mundo uma preocupação com o meio ambiente e uma maravilha, como é o município cercado de morros e de bela natureza, tem que ser preservado e ao mesmo tempo sem perder o crescimento. Como se faz isso, prefeito? Bom, Fábio, agricultura. Em primeiro lugar, assim, o município é essencialmente agrícola. Nós temos principal fonte de receita é o setor primário e dentro disso então temos o frango, o suíno, o leite, o suíno, não necessariamente nessa ordem. Nós produzimos muito pouco grão, né? Tudo é transformado em silagem para o pasto, para o trato do gado leiteiro, que é forte na nossa produção de leite. Então o setor primário ele tem uns olhos especiais. Por quê?
no nosso plano de governo, o primeiro item que nós colocamos é os ajustes na política agrícola. Porque nós temos lá um círculo de máquinas que presta serviço para o agricultor, em parceria com o município. O agricultor tem lá custos e nós subsidiamos 50%.